Alô, Alô? Quem fala? Muito bem, muito bom. Vamos lá. Ó, um outro assunto que eu trabalhei com vocês foi o assunto sucessão ecológica, certo? Essa primeira palavra, sucessão, é uma palavra de fácil entendimento, né? Sucessão significa substituição, substituir uma coisa por outra, né? Agora, quando eu falo sucessão ecológica, eu estou sendo muito específico, né? A sucessão ecológica seria, então, a substituição de espécies em um determinado ecossistema até que se atinja uma situação de equilíbrio, certo? Essa é a definição de sucessão ecológica, certo? Então, nesses minutinhos que a gente tem agora, vamos matutar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa revisão. Também não mandei uma lista prévia para vocês, eu gostaria muito que a gente matutasse aqui agora, certo? Vamos lá. Ó, então, Sérgio e sei lá quem mais aí, vamos tentar voltar para a aula aqui agora. ok. Certo? Beleza, ok. Então tá bom. Ó, cadê? Aqui. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero é... Não abri os slides, não. Pessoal, só um segundinho, tá dando problema aqui. Pessoal, me desculpe, estava dando uma travada nos slides aqui, aí destravou. Rapidinho. Agora, mudou, não são questões testes, questões abertas. Alguém saberia me dizer? Ninguém lembra a diferença? Bem tranquilo, hein? Então tá bom. Então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês qual é essa diferença. Deixa eu ver aqui.
Muito bem, como eu já havia dito, ó, a definição de sucessão ecológica. Eu não gostaria que você se preocupasse em decorar essas palavras que estão aí, né? Mas sim captar a ideia, né? Substituição de espécies em um determinado ecossistema, até que se atinja um equilíbrio. Equilíbrio esse que é quantitativo e qualitativo. Professor, eu sei que no vídeo lá só explicou a diferença desses dois termos, mas tem como explicar, por favor, de novo, a diferença de um equilíbrio quantitativo e de um equilíbrio qualitativo? Quantitativo que me interessa é o número de indivíduos. Então, vamos pensar. Somando o primeiro A com o primeiro B, vamos imaginar que vocês sejam 50 alunos. 50 alunos. O ano que vem, nas duas turmas de primeiro colegial, nós vamos ter 50 alunos. 51, 49, próximo de 50. E nós vamos ter um equilíbrio quantitativo. O número de indivíduos não variou praticamente. Mas vai haver uma diferença qualitativa, porque o tipo de aluno vai ser diferente. Quem vai estar no primeiro colegial o ano que vem? Os alunos que estão no nono ano de hoje. Então, quando eu falo que ao final da sucessão ecológica se atinge um equilíbrio quantitativo, significa que o número de espécies não vai variar praticamente ao longo do tempo. E o equilíbrio qualitativo quer dizer que o tipo de espécie vai ser a mesma ao longo do tempo. O exemplo que eu sempre falo. Imagina que alguém aí se habilite a fazer biologia, engenharia florestal, agronomia, alguma ciência da terra, né? E você vai estudar uma determinada região da floresta amazônica. Você pode ter certeza que vai ter muito trabalho, né? Porque a quantidade de espécies que tem ali é uma quantidade muito grande. Então, vamos imaginar que no ano X você faça uma contagem de indivíduos naquela área que você escolheu para estudar. No ano seguinte, 5 anos depois, 10 anos depois, vai perceber o seguinte: o número de indivíduos praticamente não vai variar e as espécies também não. Significa que essa área que você está estudando é uma área que já atingiu o final da sucessão ecológica, tá? Bom, e aí, ao longo da sucessão ecológica, nós vamos perceber essas modificações no ambiente. De repente, no início, a gente tem uma rocha nua, e essa rocha vai ser recoberta por líquens e musgos. Começou um processo de colonização. Esses líquens e esses musgos modificam as características do ambiente, tá? Fornecendo nutrientes através da sua decomposição, né? Os musgos, especificamente os fungos que fazem parte dos líquens, né? Podem promover o desgaste de rochas, criando uma finíssima película de solo. Essas modificações ambientais vão facilitar a instalação de outros organismos, como ervas e pequenos arbustos. Então, você percebe que ao longo do tempo, uma vegetação cada vez mais exuberante, cada vez mais abundante, vai se instalando naquele local. Então, nesse tempo aqui, ó, que eu vou chamar de tempo 1, o que a gente tem no ecossistema? Nada além da rocha. A rocha está nua. 100 anos depois, no mesmo lugar, o que a gente tem? Uma floresta. O que aconteceu aqui? Um processo chamado sucessão ecológica. Tá? Mas aí a pergunta foi, qual é a diferença entre a sucessão ecológica primária e a sucessão ecológica secundária? Eu sei que vocês ficam bem tentados a ficar conversando uns com os outros aí de coisas não relacionadas à aula, mas vamos tentar aqui focar, né? Aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo de revisar a matéria. Olha o slide. Olha o slide. Esse slide mostra a sucessão ecológica primária. Esse slide. Que poderia ser esse aqui também. Certo? Sucessão primária. Esse aqui te mostra a sucessão secundária. Eu acho que o slide te leva facilmente à resposta. Sucessão primária, sucessão secundária. Onde que está a diferença? Hein?
que está escrito aqui, ó? Rocha nua. Rocha nua. Isso é o que caracteriza a sucessão ecológica primária. A rocha nua no começo. E aqui o que a gente tem? Uma área que foi desmatada, né? Então, voltando lá à pergunta que estava no slide. Qual a diferença entre sucessão ecológica primária e sucessão ecológica secundária? Sucessão ecológica primária é aquela que acontece numa área previamente desabitada, certo? Uma área onde não existiam comunidades biológicas instaladas, como uma rocha nua, por exemplo, como duna, né? Então, de repente, quem gosta de ir para a praia aí, né? De repente, você já foi em alguma praia do Nordeste e você viu aquelas dunas gigantescas. Daqui 15, 20 anos, você volta com seus filhos nessa mesma praia e você percebe, primeiro, que não tem tantas dunas, porque vocês sabem melhor do que eu nas aulas de geografia que muitas dunas são móveis, certo? Em outras, tem uma vegetação recobrindo, né? Então, a sucessão primária é aquela que acontece numa área previamente desabitada. Repetindo, numa área onde não existiam comunidades biológicas instaladas. Já a sucessão secundária, como você viu naquela foto lá, de uma área desmatada, é aquela que acontece numa área que foi perturbada por uma queimada, por um desmatamento, mas já existiam seres vivos instalados. Sucessão ecológica secundária é aquela que acontece numa área previamente habitada que passou por algum tipo de perturbação, certo? Como, por exemplo, acabei de falar, queimadas ou desmatamentos, certo? Então, essa primeira questão, tranquila, tá? Agora, dá uma olhada nessa segunda, que é bem tranquila também, nessa segunda na aula de hoje, que seria a sexta questão do nosso dia de hoje, né? Opa! Não, na verdade, a quinta questão. A quarta questão é que era a diferença entre sucessão primária e secundária. Quarta. Quinta questão. Pensa um pouquinho nela. Não vou perder o pique. Vocês normalmente participam e participam bem, dando respostas corretas, respostas coerentes, né? Sandro, Oi. qual que é a resposta da 3? Da 3. Vamos voltar na 3. É. Quem conta para a Isabela? Qual que é a resposta da 3? É porque eu acho que na hora que você for explicar, você ia explicar a diferença entre nitrificantes e sulfurosos. Aí bem na hora a aula caiu. Na verdade, Isabela, eu ia dizer a diferença de bactérias nitrificantes e denitrificantes, certo? Ô, Isabela, quando eu coloquei aquele videozinho da plataforma Bernoulli, mostrou o seguinte, o N2 que está na atmosfera, que praticamente ninguém consegue captar, é convertido em amônia ou amônio. Aí, Isabela, entram as bactérias as bactérias nitrificantes, que se subdividem em dois grupos. As bactérias que convertem amônia em nitrito e aquelas que convertem nitrito em nitrato. Porque as plantas praticamente não absorvem amônia nem nitrito, porque são produtos tóxicos. Então, Isabela, bactérias nitrificantes são aquelas que convertem amônia em nitrato. Aí, as plantinhas absorvem o nitrato, incorporam o nitrogênio à sua biomassa, produzindo as suas biomoléculas. Aí, um herbívoro se alimenta da plantinha. E vai obter carbono, vai obter cálcio, vai obter um punhado de coisa, inclusive nitrogênio. Bom, nós, seres vivos, devolvemos o nitrogênio para o meio ambiente fazendo xixi, fazendo cocô e morrendo. Beleza? Ok. Mas a pergunta é, quais são os seres vivos, quais são as bactérias que devolvem esse elemento? Quem? O nitrogênio para a atmosfera. São as bactérias que convertem nitrato em N2. Então, essas bactérias são, Isabela, as bactérias denitrificantes ou desnitrificantes. É a letra D de dado. Beleza? Realmente, cortou bem. Obrigada, Sandro. Nada. Vai lá. Quinta questão.
secundária? Por quê? Eu falaria que é porque para a vida se estabelecer em um local antes de deserto demora muito mais do que uma nova vida chegar em um local já habitado. Beleza, beleza. Mas, assim, sem querer ser bitolado já sendo, Sérgio, pensando em prova. Eu acho que, na hora que você for redigir a sua resposta, você deveria escolher termos mais adequados. A ideia na sua cabeça está perfeita. A ideia Tá. é essa. Que é o que interessa para nós agora. Nós não estamos fazendo prova, certo? Ou seja, você respondeu corretamente a pergunta. Corretamente, mas não certamente. Não apropriadamente, É. talvez. Talvez. Então, ó, a ideia, não sei se todo mundo ouviu o que o Sérgio disse, é a seguinte: as condições ambientais, quando acontece a sucessão ecológica secundária, são muito mais favoráveis do que quando acontece a sucessão ecológica primária. Professor, eu não consegui enxergar isso que o Sérgio conseguiu enxergar. Então, vamos lá. Vamos aqui nos slides, quer ver? Espera aí. Ó, durante o processo de sucessão ecológica, a comunidade biológica ela passa por essas 4 etapas, certo? A etapa de ecese. Ecese. Essa aqui, pessoal, é a comunidade inicial. É a comunidade que vai se instalar, primeiramente, naquele determinado local. E as espécies que compõem a ecese, nós chamamos de espécies pioneiras. Não é? Esse termo pioneiro é um termo que todo mundo sabe o significado, né? Aquele cara que é mais corajoso, aquele cara que é desbravador, aquele cara que vai passar pela primeira vez por uma determinada situação, né? Então o ambiente não estava colonizado por ninguém. Bom, quem é o corajoso que vai ser o primeiro? Fala assim, eu vou morar aqui. Esse aqui é um organismo pioneiro, tá certo? Então, representado por cianobactérias, líquens, musgos, etc. Então, esses organismos não são muito exigentes quanto às condições ambientais, porque, pensa comigo uma coisa, ó, um organismo que vai se instalar numa rocha nua, onde não tinha ninguém instalado, ele tem que ter, pelo menos, uma capacidade autotrófica de nutrição. Uma vez que, supostamente, não existem nutrientes disponíveis em grande quantidade, ele vai ter que ser capaz de produzir a matéria necessária à sua sobrevivência. Agora, esses primeiros organismos, muito lentamente, começam a modificar as condições ambientais, como eu te disse, facilitando a instalação de organismos de comunidades intermediárias, que nós chamamos de séries ou séries, tanto faz, certo? Esses organismos, então, normalmente, são representados por espécies que reproduzem muito rapidamente, como gramíneas, pequenos arbustos, até que se atinja a comunidade clímax. Eu estou fazendo essa revisão aqui porque, de repente, alguém poderia estar com a seguinte dúvida. A pergunta é, vai se atingir a comunidade clímax mais rapidamente na sucessão primária ou na secundária? E aí você fala assim, putz, eu não sei o que é comunidade clímax. Comunidade clímax é aquela comunidade final, que já apresenta uma grande estabilidade, né? Sendo constituída principalmente por organismos com ciclo de vida longo, árvores de grande porte, por exemplo. Tá bom? Então, a minha pergunta foi, nós vamos atingir a comunidade clímax, a comunidade final, mais rapidamente na sucessão ecológica primária ou na secundária, né? Então, o Sérgio diz corretamente. Nós vamos chegar ao final da sucessão mais rapidamente na sucessão ecológica secundária, tá? Que é exatamente o que está escrito aqui, ó. A sucessão ecológica mais rápida é a secundária.
pois no ambiente já se encontram fatores importantes, como, por exemplo, já existe um solo formado, na primária esse solo vai ter que se formar, já existem micro-organismos decompositores, na primária talvez eles ainda não existam, já tem umidade, mas o principal fator que faz com que a sucessão secundária seja mais rápida é a existência de um banco de sementes. Antes de relembrar com vocês o que é um banco de sementes, deixa eu ver a dúvida que alguém tem, se for dúvida. Você pode mandar esses slides de conceitos? Posso sim, posso sim. Na verdade, eu acho que eu já havia até pedido para a coordenação enviar esses slides para vocês, que são os slides antigos, mas eu posso mandar de novo também, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Bom, mas só para a gente finalizar aqui, o nosso raciocínio em relação a essa questão. Eu vou te propor a mesma situação problema que eu te propus em algum momento do passado. Bom, não sei se todos vocês são goianos, eu sou mineiro, e normalmente goianos e mineiros, nem todos, mas muitos, gostam de piqui. Eu não sei se vocês já viram, provavelmente sim, vendedor de piqui. Ele monta uma banquinha lá na praça, coloca os piquis e vende. Esse cara, ele desmata? Não. Ele não desmata. Porque, não sei se todo mundo sabe, quando o piqui está maduro, como a maioria dos frutos, ele cai. Então, o vendedor de piqui, ele pode ir lá, no determinado local onde tem os pés, cata os frutos caídos e leva para vender. A minha pergunta é, se esse cara não pratica o desmatamento, será que a gente pode afirmar que ele está realizando uma exploração sustentável do meio ambiente? Repete a pergunta, professor. Não. Repito. Já tem colega respondendo, mas de repente teve alguém que não digeriu ainda o que eu perguntei. A minha pergunta é, um vendedor de piqui, ou um vendedor de açaí, ou sei lá quem, explora o ambiente sem desmatar. Esse cara, ele está explorando o ambiente de uma forma sustentável? O Sérgio diz que não. Por que não, Sérgio? Porque você coletando muitas frutas, elas... A árvore da fruta ou arbusto, ela não vai se reproduzir. Logo, vão acabar morrendo. Então, o que você está falando e o que o Felipe está falando é a mesma coisa e eu concordo. Eu concordo. Evidentemente, o objetivo biológico da produção de frutos não é que alguém os comercialize. O fruto ele tem alguns papéis ecológicos. Se eu retiro frutos caídos, eu vou estar retirando comida de organismos que estão ali. Isso é um fato. Eu já estou causando um desequilíbrio, certo? Mas o cerne da questão é o que o Sérgio e o Felipe disseram. Dentro do fruto tem uma ou mais sementes. Dentro de cada semente tem um indivíduo. Então, a ideia é que esses frutos realizem a propagação daquela espécie, a disseminação no meio ambiente, tá certo? Então, vamos imaginar o seguinte, não vou nem voltar no slide para não perder tempo. Na área que foi desmatada, no solo, provavelmente está cheio de sementes. Agora, imagina na sucessão ecológica primária. Professor, eu esqueci, o que é a sucessão ecológica primária mesmo? É aquela que acontece numa área que previamente era desabitada. Eu te pergunto, na sucessão ecológica primária, numa rocha nua, tem sementes? Não, não tem sementes. Na sucessão ecológica secundária, na área que foi desmatada, na área que foi queimada, no solo, já tem sementes? Está sim de sementes. Tá? Essa grande quantidade de sementes que existe no solo, nós chamamos de banco de sementes. Certo? Banco de sementes. O termo banco é no sentido de banco grana mesmo, né? Não sei quem é gastador aqui, né? Vou pegar a pessoa que não seja gastadeira, né? Então, seu pai te dá X reais por mês, X mil reais, não sei quantos que ele te dá por mês, se é que ele te dá alguma coisa, né? Você tem que fazer por merecer, evidentemente. Então, vamos imaginar que o seu pai te dê X e você gasta menos do que isso. Aí, o que você faz? Talvez você abra uma conta no banco e vai colocando ali a diferençazinha, né?
Daqui a um certo tempo, você tem uma grande quantidade somada ali. O mesmo raciocínio vale para essa situação, problema que a gente está raciocinando. Só que ao invés de grana, nós estamos pensando em sementes. O que a planta faz? Ela produz uma porrada de sementes. Uma certa quantidade, o ecossistema consome, por exemplo, os bichos que comem. Essa quantidade que não é consumida vai ficar no solo. Quando esse ambiente for perturbado, ele vai se recuperar rapidamente. Porque cada sementezinha que estava ali no solo, teoricamente, vai germinar, originando um novo indivíduo. Então, eu particularmente, eu fico me policiando para não ficar falando demais de Enem e vestibular para vocês, porque eu acho que é uma tortura. Parece que a vida gira em torno de vestibular e Enem, o que não é verdade. Mas é claro que nós temos que pensar nisso. E essa questão que eu estou te falando é uma questão que é figurinha repetida. Ela aparece com muita frequência em provas de Enem e vestibular. Eu quero acreditar, se cair no seu, você vai lembrar desse momento aqui que a gente está tendo aqui agora. Né? A sucessão ecológica secundária é mais rápida. O Sérgio deu o pontapé inicial. Ela é mais rápida porque as condições ambientais já estão mais favoráveis. Já existe um solo formado, já tem umidade retida, já tem micro-organismos, já tem nutrientes. Mas o principal fator que faz com que a sucessão secundária seja mais rápida é a existência de um banco de sementes, certo? Uma grande quantidade de indivíduos na forma embrionária, no interior das sementes, só esperando uma oportunidade para se desenvolver, certo ou não? Conta para mim. Eu sei que eu falei muita coisa, mas se tiver alguma coisa que você não tiver entendido, você levantou o dedo, Sérgio? Não, eu só tô fazendo assim, tipo, tá explicando. Tá ok. É costume, desculpa. Beleza, tranquilo, não, tem que pedir desculpa não. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa temática aí, sucessão ecológica? Não? Bom, olha só, a sucessão ecológica, ela não obrigatoriamente, sucessão ecológica secundária, não obrigatoriamente acontece por uma intervenção humana, porque na minha fala eu falei de queimadas e eu falei de desmatamento, tá? Alguém, acho que é a mesma pergunta que eu fiz semana passada ou retrasada. Alguém saberia me dizer algum exemplo de problema ambiental que não é acarretado pelo ser humano? Introdução de espécies não comuns àquele local, que agora esqueci qual é o nome, trazido por pássaros migratórios. Isso, que foi o que eu trouxe naquela aula. O exemplo que o Sérgio falou foi um exemplo bem bacana, assim, né? Aves que levam uma espécie vegetal do ponto A para o ponto B. E o ponto B é um ponto em que essa espécie vegetal não ocorre, certo? Agora, uma queimada, principalmente nós aqui, ó, que estamos no Cerrado, uma queimada pode acontecer naturalmente, né? Então, quando nós temos uma grande quantidade de biomassa vegetal e nessa época do ano ela seca, é combustível puro, certo? Então, eu estou preparando o terreno para começar um assunto com vocês que não foi dado ainda, mas é um assunto, ou é o assunto que mais aparece nas suas provas, que são os problemas ambientais, certo? Bom, vocês estão num trololó aí e o Santo falando aqui igual um Zé Ruela e vocês fazendo outras coisas, né? Vamos lá, presta atenção aqui. Ei, presta atenção. Agora, nós vamos abandonar a revisão, vamos começar a dar tchau para a revisão e já vamos começar um assunto novo. A Juliana está dizendo. Tsunamis, terremotos e furacões também podem ser considerados como problemas ambientais? Com certeza, Juliana. Com certeza. Presta atenção, ó. Qualquer coisa que possa comprometer a estabilidade de um ecossistema é considerado corretamente um problema ambiental, não é? Então, quando a gente tem um terremoto, esse ecossistema, momentaneamente, ele vai entrar em desequilíbrio? Vai. A mesma coisa para um tsunami, a mesma coisa para uma erupção vulcânica. E, inclusive, Juliana, esse exemplo que você falou aí, ou esses exemplos que você falou, principalmente o último,
erupção vulcânica tem sido relatado como a causa de muitas extinções, certo? Então, em ambientes insulares, o que é isso, professor? Um ambiente insular? Um ambiente de ilha, certo? Se eu tenho um ambiente insular, um ambiente de ilha, e eu tenho um vulcão ativo nessa ilha, o que pode acontecer? Essa erupção vulcânica pode dizimar toda a vida nessa ilha. Opa! Então, se houve uma extinção de todas as espécies, é óbvio que esse ecossistema, representado por essa ilha, passou por um problema ambiental. Perfeito, perfeitamente. Beleza. Mas, contudo, entretanto, nós vamos focar nas ações humanas que causam desequilíbrio, certo? E se a gente fosse elencar, já falei para vocês, hein? É só uma recapitulação, para a gente começar a introduzir conceitos novos. Qual é a ação humana que mais causa extinção? Alguém lembra? Desmatamento, Felipe. Isso mesmo, desmatamento. Através do desmatamento, nós temos uma redução no tamanho dos hábitats, certo? Medalha de ouro, desmatamento. Qual é a segunda ação humana que mais causa extinção? Queimadas? Ana, as queimadas, elas podem ser colocadas na mesma caixinha do desmatamento, porque muitas vezes as duas coisas acontecem até de uma forma relacionada. Por exemplo, vamos voltar a falar da região amazônica. Não sei se alguém aqui já esteve na região amazônica ou numa região de mata que a gente poderia ter uma noção de como é. Vamos imaginar que na fazenda do seu avô, do seu pai, tem uma mata. Se você já andou lá, você já deve ter percebido o tanto que é difícil. O tanto que é difícil, né? Você tem que abaixar para passar debaixo do cipó e a vegetação é muito fechada e tal. Agora, imagine o cara que fala assim, eu preciso plantar nessa área. Para poder plantar nessa área, ele vai ter que limpar. Então, primeiramente, o que ele faz? Ele coloca fogo, tá? E com isso reduz bem a quantidade de biomassa vegetal. Depois, ele passa a máquina, fazendo o desmatamento. Então, queimada, junto com o desmatamento, são os fatores que levam à redução de biodiversidade. Certo? Redução de hábitats e, consequentemente, de biodiversidade. Agora, algumas pessoas falaram em poluição, caça, pesca, mas, por incrível que pareça, a segunda ação humana que mais causa extinção é a introdução de espécies exóticas. Mas o que eu te falei, em algum momento passado, o problema não é a espécie ser exótica, ela ser exótica e invasora. O nosso universo agora se chama Brasil. Alguém saberia me dizer algum exemplo de espécie exótica no Brasil? Cara, eu tinha um exemplo. Mico-leão-dourado não, cara? Mico-leão-dourado não é exótico, é nativo. É Javali que o Felipe... aqueles porco estranho. Eu esqueci aqueles porco estranho. Ó, o Felipe tá te Javali. contando aí. Olha aí, ué, no chat. No chat. Não, o chat tá privado só pra você, Sandro. Será que é? Ah, tá. Mas alguns sim, outros não, né? Beleza. Agora ele mandou pra todo mundo, javali. Ó, o javali, né, é um bicho que está fazendo um estrago, né? Então ele foi trazido para cá com objetivo comercial, só que é um animal bastante agressivo, então o manejo com ele é complicado, né? E muitos são muito agressivos e acabam fugindo, ou outros foram soltos propositalmente. E tem um outro problema. Ele cruza com o porco doméstico, né? Formando um bicho que se chama javaporco, que também causa problemas ambientais. Então, as duas ações humanas mais perturbadoras para os ecossistemas naturais são essas. Desmatamento, juntamente com queimadas, causando a redução, e introdução de espécies exóticas. Evidentemente, o que vocês falaram de caça, pesca, poluição, junta no bolo, né, fazendo com que a taxa de extinção seja altíssima.
que fique bem claro, o ser humano não é o único causador de extinção. Muitas extinções acontecem naturalmente, mas a nossa intervenção faz com que as taxas de extinção atualmente sejam cerca de 100 vezes acima do que deveria acontecer em condições naturais, certo? Então, com isso, a gente já está pensando no assunto da semana que vem, tá? Que nós vamos falar, então, de problemas ambientais gerados pelo homem, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem bem, bons estudos. Nós temos 2 minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum apontamento, alguma complementação? Não? Grande abraço para vocês. Fiquem bem. Tudo de bom.